Está entrando no ar o quadro Café com a Comunidade. Agora são 8h33. Aqui na Rádio Liberdade FM, nós estamos com os nossos convidados do Café com a Comunidade já presentes aqui no estúdio. E nesta manhã, o nosso programa Café com a Comunidade vai tratar sobre a cultura do estupro e vários outros assuntos que se relacionam a este tema. O quadro Café com a Comunidade é um projeto da equipe de jornalismo da 87.9 que está aproximando a comunidade com este canal de comunicação. Ele vai ao ar todos os sábados às 8h30, trazendo informações de interesse de todo o município, tanto da área urbana como rural. E o nosso quadro Café com a Comunidade tem o apoio da Farmácia São Luís, Mazoquim e Rede Construcia, Super Itaipu, Posto de Gasolina do Lago, Oficina do Relógio, Pro Saúde, KK Comunicação Visual, CFC Rota Oeste, JC Transações Imobiliárias, Esteticar Estética Automotivo. São nossos apoiadores na manhã deste sábado. Conosco aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM para falar sobre o tema, nós temos o sargento Edson Vieira da Polícia Militar, a doutora Ana, advogada, e a psicóloga Abadia e o conselheiro tutelar, presidente do Conselho Tutelar, Ananias da Costa Duarte, que vai levar informação até a sua casa tratando sobre a cultura do estupro. E nós começamos, o nosso Café com a Comunidade desta manhã, iniciando, dando um bom dia a todos. Primeiramente, bom dia, Sargento Vieira. Bem-vindo ao nosso programa Café com a Comunidade. E hoje nós temos esse tema importantíssimo para discutir. Bom dia. Bom dia, Limara. Bom dia, ouvintes da Rádio Liberdade. É sempre gratificante estar aqui para podermos debater assuntos tão importantes que possamos aí informar mais os ouvintes a respeito dos problemas que passamos aí no dia a dia. Nós teremos uma roda de conversa, na verdade, Nós estamos em 4 pessoas aqui conversando, com certeza vai gerar muita discussão e muitos temas irrelevantes sobre o assunto. Mas começamos, Sargento, pelas informações que o senhor trouxe para a gente, dizendo aí sobre a realidade em que nós vivemos em Santa Helena sobre a cultura do estupro, sobre casos de estupro aí no município de Santa Helena, através da Polícia Militar, que é aí o ponto de entrada para muitos desses casos, Como que é essa realidade que vocês encontram aí na Polícia Militar tratando sobre o estupro? Olha, como Polícia Militar, nós, na verdade, damos entrada a partir da denúncia, a partir da solicitação de alguém se dizendo vítima, ou denunciando algum caso próximo, na família, vizinhos. A partir do momento da denúncia, nós, como policiais militares, nós temos ali a função de averiguar, primeiramente, verificarmos o caso, sendo que não nos cabe ali dizer quem é certo, quem é errado. O principal é proteger a vítima, seja criança, seja adolescente ou seja adulto. Protegendo a vítima, depois nós buscamos aí a ajuda de outras autoridades, Conselho Tutelar em caso de criança e adolescente, buscamos aí a ajuda de psicólogos quando citados, quando chamados, quando o próprio Ministério Público também assim o exige. Nós levamos normalmente os casos à Delegacia de Polícia Civil. Tanto que alguns casos não são nem citados, nem chegam à Polícia Militar, porque vão direto através do Conselho Tutelar, Porque uma denúncia como essa, ela deve ser sim levada muito a sério, não simplesmente levar como algo para disputar um bem, para disputar uma criança, para disputar algo que a família esteja dividindo ali no momento de separação e que normalmente tem alguma coisa errada no seio familiar. Então, na Polícia Militar, nós não temos assim muitos relatos, não temos muitos casos, Apenas acompanhamos e damos continuidade nos trabalhos de polícia enquanto polícia preventiva. Tá certo. Bom dia, doutora Ana, bem-vindo ao nosso programa na Rádio Liberdade FM. Eu já vou direcionando uma pergunta então à doutora Ana. Nós sabemos que tem estupro,
abuso, exploração e violência sexual. Cada uma dessas expressões se diferem, né, doutora Ana? Qual que é a diferença dessas expressões? Bom dia para vocês e bom dia aos rádio ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto honrada por esse convite. Na verdade é o seguinte, essas 4 situações, elas se entrelaçam de tal forma que as pessoas da sociedade, da comunidade, muitas vezes não conseguem fazer a diferença, mas todas elas têm o seu grau de criminalidade e de responsabilidade, né? O estupro vai à conjunção carnal, a violência contra o vulnerável, contra a criança, contra a própria mulher casada, violentada, estuprada pelo seu marido, porque o estuprar não significa tirar a virgindade e forçar a primeira vez a cometer o ato sexual. Não, isso não é estuprar. A violência não é necessariamente que vá fazer o ato sexual. A violência não significa consumar o ato. Basta que violente, que force a manuseio dos órgãos genitais, da genitália da criança, do adolescente, o próprio homem obrigando que seja tocado pelo menor. Então, cada caso é um caso, ele tem que ser analisado. Uma outra questão é que tudo corre em segredo de justiça, não para preservar o agressor, mas para preservar a vítima, né? Para ela não passar por chacota, por uma série de coisas desse sentido, e as pessoas se fazerem de juízes, fazendo com que a pessoa que sofreu a violência, que sofreu o estupro, passe por causador do fato e não vítima, né? Nós tivemos agora, poucos dias atrás, essa questão da menina lá no Rio de Janeiro, que pessoas dizem: o que essa moça estava fazendo lá? Por que ela não estava em casa? Por que ela não estava na igreja? Por que ela não estava estudando? Quer dizer, e outro dia outra menina num ginásio de esportes, no banheiro, foi violentamente agredida, e uma mãe desconfiou que a filha não aparecia, foi lá e encontrou a filha num estado deplorável, né? Então é uma série de questões que a gente tem que ter cuidado. Começa pela família, passa por nós, profissionais do direito, profissionais na psicologia, os militares, conselho tutelar, os órgãos constituídos. Nós temos que estar sempre atentos. Agora, eu tenho uma opinião formada. Tudo começa pela droga, tudo começa pela bebida, tudo começa pelo desacerto na família. Tá certo. Eu gostaria de dar um bom dia também para o conselheiro tutelar e presidente do Conselho, Ananias da Costa Duarte, que também vai falar um pouquinho sobre as experiências que ele vive dentro do Conselho Tutelar. Bom dia, Ananias. Esses casos realmente aí de estupro em Santa Helena acontecem, vocês que estão diretamente ligados a essas ocorrências, é uma realidade muito presente em nosso município, né? Bom dia, Limara. Bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Liberdade FM. Nós tivemos agora, 18 de maio, o mês passado, que é um dia a qual o Brasil ele se mobiliza para que nós possamos levar informações para toda a comunidade acerca de assuntos a quais estamos falando: exploração sexual e abuso sexual. A doutora Ana colocou muito bem sobre essa tipologia, né? A questão da vulnerabilidade. Quem é vulnerável, né? Por que o estupro de vulnerável? Por exemplo, o Conselho Tutelar, nós recebemos denúncias tanto anônimas quanto presenciais, né? Toda vez que a denúncia chega no Conselho Tutelar, nós, na condição de conselheiro e garantidores de direito, nós vamos procurar a Polícia Civil, por exemplo, para poder fazer o boletim de ocorrência. Se o denunciante está no órgão, no conselho, nós procuramos a Polícia Civil. Se nós tivermos que deslocar, por exemplo, até uma determinada residência, nós acionamos a Polícia Militar, para também dar a questão do flagrante. Mas assim, a atuação do conselho, porque nós não somos órgãos de segurança, né? A atuação do conselho vai até o registro, até o termo, até levar isso ao conhecimento das autoridades que são órgãos de segurança. Nós ouvimos
os pais, o responsável. Nunca nós ouvimos a criança. Por quê? Aqui na nossa comarca nós temos uma situação chamada de oitiva sem dano. O que seria isso, né? A criança vai ser ouvida uma vez só. Então ela não vai ser ouvida na polícia militar, não vai ser ouvida no conselho tutelar, não vai ser ouvida na polícia civil, ela vai ser ouvida por profissionais, psicólogos, pessoas que estão capacitadas. Claro, nós também temos a nossa formação, para que chegássemos a determinados fatores. Mas o profissional, o psicólogo vai estar ouvindo e vai estar pegando mais informações referentes à situação. Por quê? Que nem o sargento colocou. Nós temos hoje o chamado guerra de BOs. O que seria isso? Os pais que querem hoje, eu tenho percebido isso, pessoas procuram esses órgãos de segurança ou até mesmo garantidores de direito para justamente fazer uma denúncia. Mas o 18 de maio, Neymar, é interessante porque assim, nós tivemos em 1973, o Brasil começou a falar sobre exploração sexual, sobre abuso sexual a partir desse dia, 1973, 18 de maio, porque uma menina chamada Araceli Santos, de apenas 8 anos de idade, ela foi violentada e o corpo dela foi encontrado após 6 dias, carbonizado. E os agressores, que eram jovens de classe média alta, saíram impunes da situação. A partir desse dia nós temos então o 18 de maio, a qual o Brasil se mobiliza para falarmos sobre essas questões. Eu vou deixar, nós vamos conversando, e no decorrer da conversa, vou estar falando sobre os casos que nós atendemos no Conselho, quantos casos que nós fechamos agora o relatório semestral, os encaminhamentos que nós fazemos, a forma das abordagens do Conselho. Então, no decorrer da conversa, nós vamos falando mais sobre isso. Eu acho que assim, Ananias, se você quiser já comentar sobre os casos que vocês atendem, pode ficar à vontade, que uma das curiosidades é que assim que eu penso, as pessoas de Santa Helena acham que isso não acontece aqui, né? Eles acham que essa é uma realidade lá de São Paulo, Rio de Janeiro, e não se portam para o nosso município. Existem muitos casos que vocês atendem? Sim, existe. Nós fechamos o relatório semestral do Conselho Tutelar em 6 casos. Então, quer dizer o quê? Foi um caso, uma situação por mês nós atendemos, né? Antes de falar desses números, olha só, eu estive olhando agora nos dados dos números do Disque 100, Disque Direitos Humanos. Em 2014, se atendeu no Brasil, doutora Ana, 24.500 casos de abuso e exploração de menores. Quer dizer o quê? Que 19 mil foram contra meninas e os demais contra meninos, e 5.400 houve conjunção carnal. O que seria conjunção carnal? Olha só, quando o Conselho Tutelar recebe a denúncia, nós então posteriormente vamos fazer o boletim de ocorrência. Se os pais ou o responsável, por exemplo, pai, mãe, tutor ou guardião, que são responsáveis da criança ou adolescente, não faz o boletim de ocorrência, nós, na condição de conselheiro tutelar, temos que fazer o boletim de ocorrência. E automaticamente envolvemos os responsáveis no BO. Né? Posteriormente a isso, gera-se um exame de conjunção carnal, a qual o Conselho Tutelar, também pensando na garantia de direitos, nós vamos acompanhar o adolescente ou a criança no Instituto Médico Legal para fazer o exame de conjunção. Esse exame ele vem para a Polícia Civil e aí é instaurado o inquérito. Então, assim, não parte mais do Conselho Tutelar. Nós vamos encaminhar, por exemplo, o CREAS. Né? Então, assim, direito violado, CREAS. Nós temos psicólogos, assistentes sociais, que vão também estar dando auxílio para o Conselho Tutelar para a criança, para que ela consiga relatar. Porque tem caso, até a doutora vai poder falar também, a doutora Abadia, que a criança, ela fala. Mas você vai ouvindo, você fala como ela talvez ouviu alguém falando, ela assistiu alguma coisa e ela fala o nome de alguém. Quando ela cita o nome de alguém, todo mundo desconfia de todo mundo, né? Mas assim, para a gente poder também fechar e passar a oportunidade, nós atendemos sim 6 casos em Santa Helena, né? Fechamos o relatório, foram 6 casos. Sendo esses 6 casos, nós tivemos 2 casos, 2 adolescentes que houve a conjunção carnal. Né? E nos outros casos foram suspeita de SA, suspeita de abuso sexual. Né? Então, assim, nós temos, sim, e esses casos que foram registrados no boletim de ocorrência. Nos outros casos, só passou pela equipe de profissionais, que agora está em processo, né? Até chegar a um determinado nome, porque normalmente não se tem nome. Tem a vítima,
né? Tem um suposto abusador. Nós não temos o nome do abusador. Sim. Então é muito difícil você chegar e acusar alguém, até porque nós temos todas as condições e as peculiaridades da situação. Tá certo. Então eu quero dar bom dia à Badia também, psicóloga que se dispôs a vir aqui falar sobre esse tema também. Bom dia, Badia. Seja bem-vinda. Bom dia, Elimara. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui, né, conversando sobre esse assunto que está tão presente aí na sociedade. Abadia, como a gente pôde acompanhar todos os relatos até agora, essa é uma realidade que nós vivemos aqui em Santa Helena. No caso das crianças, o que psicologicamente afeta essas crianças, já que os casos geralmente são passados para uma psicóloga, então significa que existe aí um problema muito grande causado no psicológico dessas crianças e também nas mulheres, que é um do outro setor de risco aí que passa por essas situações, né? Uhum. Como que é? Com certeza. A pessoa vítima de um abuso ou de um estupro sexual, ela precisa desse acompanhamento psicológico, porque mexe muito com a estrutura emocional dessa pessoa, né? Então é importantíssimo essa avaliação com o psicólogo, esse tratamento para, assim, com muita cautela, como o Ananias falou, como a doutora Ana falou, preservando essa criança ou essa pessoa. Então o profissional que vai saber como conduzir, como questionar e como tratar essas questões que ficaram traumáticas, né? Então, geralmente a criança ou a pessoa que sofre um abuso sexual, um estupro, ela passa a ser muito ansiosa, né? Ela costuma se isolar das outras crianças, da família. Aquilo passa a ser muito prejudicial na escola, né, com os colegas, os familiares. Então é muito importante dar esse olhar para isso, fazer esse tratamento e para que a criança ou qualquer vítima desse crime, né, possa viver sem esses fantasmas e sem traumas. Isso é muito importante. Porque geralmente a gente pode acompanhar nos casos, doutora, por que as crianças elas não contam que foram abusadas? Por que existe digamos assim, as crianças não falam sobre o assunto? Por quê? Geralmente o abusador acaba intimidando essa criança, dizendo que não pode contar, fazendo uma ameaça, que se contar vai acontecer alguma coisa com os pais ou com ela mesma, né? E quando se tem uma idade, como é uma criança pequena, isso passa a ser prazeroso, porque é um momento ali que está tendo carinho. Ela não vê aquilo como algo ruim, algo errado. Então ela está tendo aquele carinho, aquela atenção que de repente não tem dos pais. E isso é distorcido, né? A partir do momento que ela percebe que aquilo não é normal, que aquilo não é, ela se intimida mais ainda e acaba não contando para os pais ou para qualquer pessoa por vergonha, por medo de ser julgada. E isso torna que ela se feche mais ainda. Em relação às mulheres, doutora, um trabalho psicológico também é necessário, né? Até porque muitos dos estupros acaba prejudicando emocionalmente, mas também ocorrem casos de gravidez, né? Precoce nas menores e assim por diante. Como que é esse acompanhamento com as mulheres? É importantíssimo também haver esse acompanhamento para a pessoa saber mais ou menos lidar com aquilo, né, sem que aquilo afete nas relações futuras que ela vai ter. O adulto passa a ver a relação sexual como algo nojento, algo que não possa existir entre um companheiro, então aquilo afasta mais ainda, né? Então é importantíssimo esse acompanhamento psicológico. Assim, perante a uma situação que alguma criança ou até mesmo uma mulher relata, como que a gente deve agir, doutora, quando acontece esse tipo de situação? O que falar para uma pessoa? O que existe essa questão aí que pode ser abordada? Eu acredito que a primeira coisa é incentivá-la a procurar um profissional que esteja preparado para lidar com aquela situação, para ouvi-la, como o nosso colega aqui, Ananias, relatou.
É preciso olhar se aquilo realmente está acontecendo ou se é uma fantasia, né, principalmente das crianças. Mesmo que seja uma fantasia, é importante, de algum lugar surgiu aquilo. Então eu preciso olhar e analisar para poder fazer o tratamento certinho. Então, o ideal seria aconselhar os pais e a procurar ajuda psicológica, ajuda de profissionais que possam estar exercendo melhor esse trabalho. Tá certo. Doutora Ana, a senhora comentou bastante durante a sua fala, sobre a situação daquela adolescente no Rio de Janeiro, que possivelmente foi estuprada por mais de 30 homens, né, pessoas, e comentou sobre esses comentários da sociedade ou das pessoas, de que eles alegam o que ela estava fazendo lá. Né, falam muito sobre as músicas do funk, aqueles momentos que vivenciam, sobre o tráfico de drogas, que a gente, como você comentou, que não era o lugar de uma adolescente de 16 anos, ou seja, é mais ou menos o que se resume à cultura do estupro, como a gente pôde acompanhar aí nos meios de comunicação. Qual que é a sua opinião sobre isso, doutora? Realmente as pessoas acabam tirando a culpa do estuprador e, no final das contas, a própria vítima acaba sendo julgada culpada pela sociedade, né? Como que você vê isso? Olha, eu vejo a questão de uma seguinte forma. Nós vivemos numa sociedade machista, de uma cultura machista ainda, infelizmente. Mudou bastante, mas ainda vivemos nessa situação e é fácil tu jogar para o outro a responsabilidade que é nossa enquanto sociedade. Nós também somos responsáveis, né? A partir do momento em que eu digo, não, isso aí não está acontecendo, aquela pessoa, essa jovem ou essa criança não deveria de estar lá, se a criança, a mãe não podia ter permitido. E vejam bem, todos se referem à mãe não devia deixar, e não os pais ou o pai. É a cultura machista. Entende? Quando eu era criança, minha mãe costumava dizer assim, olha, o homem se lava numa poça de água suja e não aparenta estar sujo. Era uma sábia filosofia dos mais velhos, né? Nós tínhamos que ter cuidado, mas a família era mais unida, a mãe não trabalhava fora, não havia essa loucura de comunicação que é hoje, redes sociais, programas de televisão, o rádio. Santa Helena mesmo, eu acho que o Ananias pode esclarecer bastante isso, e o Cabo Vieira. Meu Deus do céu, se nós sairmos a dar um passeio pela noite em Santa Helena, e quando eu digo noite é depois da meia-noite, nos barzinhos, nos botecos, nos lugares de encontro, de festa, de beberagem, o que não se encontra de criança por aí? Se encontra bastante, sim. E os donos dos bares, ou as pessoas que levam as crianças, os jovens, os adolescentes, quando recebem a notícia, eu chego a desconfiar que vai acontecer uma batida, fica tudo normal, calmo, só tem os mais velhos. Isso é podridão. Eu vejo como podridão da sociedade. São sepulcros caiados por fora e podres, fedorentos por dentro. E nós fazemos de conta que não vemos. Então, por isso, nós vemos o que estava fazendo lá. Eu, se vejo uma situação de um jovem em situação de risco, uma adolescente em situação de risco, qual é a minha responsabilidade? Denunciar, ir lá e até mesmo tentar tirar de lá. Ou então chamar alguém responsável que possa me ajudar ou eu fazer alguma coisa. Não, eu viro as costas e vou embora, azar. O problema é esse, é da família dela. E não, é nossa responsabilidade. E Santa Helena tem muito disso. As pessoas escondem, fazem que nem avestruz, botam a sua cabeça embaixo da asa e não está acontecendo nada. E acontece sim. Acontece a droga, eu acho que o Cabo Vieira pode informar isso, o Ananias. Nós temos crianças hoje, adolescentes de 12, 11 anos se envolvendo com droga. E o álcool é uma droga pior ainda, porque ele é o primeiro passo para a maconha, para o crack, e sempre começa por ali. Né? Normalmente. Então, se cultua o estupro da forma que está acontecendo em razão da nossa própria formação
de cada um e dentro da família. Eu vejo a família como um alicerce que está começando a se desintegrar e nós temos que, de alguma forma, começar a denunciar. E meus parabéns por esse programa hoje, viu? Doutora, falando sobre as mulheres, né? Nós sabemos que também é uma realidade da violência, do abuso e também do estupro contra as mulheres. A senhora atende muitos casos de mulheres que sofrem com o estupro e com o abuso sexual e assim por diante? Olha, eu já atendi bastante, né? Porque agora aos 71 anos e mais de 40 anos de profissão, confesso que eu estou começando a entrar na reta para a aposentadoria. E cansaço também. Cansaço de ver tanta coisa e a gente dá um passo à frente e 2 atrás. Mas se vê muito, sim. A mulher, a esposa, e veja bem, não é só nas classes menos favorecidas, entre as pessoas pobres, também entre aqueles mais abastados, e acontece bastante, e Santa Helena não foge à regra, da mulher que é violentada pelo seu marido em casa. Que ela o homem quer ter relação sexual, ela por algum motivo não quer, até pode porque está magoada com ele, chateada com ele, e ele força a relação sexual. Isso é estupro, gente. Isso é estupro. E a mulher tem vergonha de falar, ou ela nem sabe que é. Ela vê o marido como um homem violento, mas ela se culpa porque, desculpa a expressão chula, ela não quis dar para ele. Ela não quis fazer sexo com ele, então ele exige porque ele tem o direito de exigir. Ele não tem o direito de exigir, né? Nós temos a Maria da Penha aí, que infelizmente também é encarada pela mulher de forma distorcida, né? Aí os homens dizem assim, essa lei veio aí para prejudicar a gente. Não foi para prejudicar os homens. Foi para que se preservasse a mulher na sua integridade psicológica, física, né? Mas ela também pode ser usada de forma distorcida. Como tem pais que dizem assim, ou mães, depois dessa lei que o Conselho Tutelar inventou, e que não foi o Conselho Tutelar que inventou, depois dessa lei a gente não pode fazer nada. A gente não pode educar um filho, deve educar e pode educar melhor ainda com a lei, com o Estatuto da Criança, melhor ainda a forma de educar. Porque palmada e chá de laranjeira nunca fez mal para ninguém. Agora não pode espancar, arrebentar a pau. Agora umas palmadas, um castigo, isso pode ser dado. Até acredito que alguns anos atrás, logo no início, as crianças recebiam essa informação. Agora tem o conselho, vocês não podem apanhar. Mas não é bem assim, né? Eu não vou deixar e nunca. Outro dia eu dei uma palmada no meu neto com dor no coração, mas dei a palmada nele. Ele deu uma bufetada no rosto da outra avó. A minha reação, quando eu vi, eu já tinha sentado a mão na poupança dele, né? O que eu fiz? Eu vou presa por isso? Não, senhora. Eu acho que o conselho tem que bater palmas. A gente começa por casa a educar, colocar limites. Tá certo. Ananias, falando sobre o conselho nessa situação, os pais muitas vezes criam essa imagem do conselho, né? E realmente acabam o próprio filho tendo atos ou cometendo atos, tendo uma liberdade maior, com essa preocupação de que eu tenho o conselho do meu lado e eu posso fazer, né? O artigo 227 da Constituição Federal diz assim, é dever, e começa com, é uma ordem imperativa, é dever da família, do Estado e da sociedade garantir os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Onde estão os direitos fundamentais? Artigo 4º do Estatuto. Convivência familiar, comunitária, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização, trabalho e muitos outros, que são rols de prioridades absolutas que nós temos, tanto no Estatuto quanto na Constituição. Então eu vou partir do pressuposto de que quem educa filho, quem tem o dever de educar filho, são os pais. Quem tem o dever de educar as minhas 2 filhas, de acordo com a Constituição, sou eu, sou pai. Hoje nós temos infelizmente, paradigmas a serem quebrados entre a escola e entre a família. Por exemplo, a escola não educa ninguém. A escola faz o processo de escolarização.
conhecimento científico, conhecimento sistematizado. A família, ela vai incutir valores nos filhos. Quer dizer o quê? Os pais, ele vai trazer do legado cultural que ele tem, recebido dos pais dele, e vai passar para os filhos. Então, assim, eu sempre costumo dizer o quê? O meu filho, justamente, é o teu filho. Ele é teu espelho. Ele vai repetir o que nós pais estamos ensinando para ele. Claro que eu sempre costumo dizer também que em tempos passados era mais fácil educar filho, sargento? Em tempos passados você educava filho porque certamente não se falava no estatuto, né? A polícia não tinha ocorrências, né, referente a essas questões envolvendo família e o falta de educação por parte de pais. Hoje não. Hoje nós temos, até costumo dizer o seguinte, nós temos, da psicologia, fala, a doutora vai poder também estar falando sobre isso, que nós temos a chamada fase morfológica. A disfunção hormonal, que todo ser humano ele passa, desde o nascimento até a morte. Quer dizer o quê? A criança, ela nasce querendo aprender. Se nós pegarmos as fases piagetianas, por exemplo, ela vai passar, ela vai querer fase. Hoje, nós estamos pulando fase. Hoje nós temos adolescentes vivendo vida de adulto. Quer dizer o quê? Precocemente. Hoje você vai falar com uma criança, olha, a cegonha vai trazer o maninho. Falei, papai, o senhor aprendeu isso aonde? Então, assim, as crianças hoje elas estão muito à frente. E é justamente a nossa preocupação como pais, como responsáveis, de educar os nossos filhos para uma sociedade melhor. E eu acho que não é tempo de nós apontarmos o dedo para ninguém. Não é tempo de, vou acusar o conselho, eu vou acusar o Estado, vou acusar o professor, vou acusar a família. Nós todos temos que nos enganjarmos, darmos as mãos e juntos nós nos tornamos fortes, porque nós temos problemas hoje. Os professores estão sofrendo, a escola está sofrendo, a família está sofrendo, com o que está se incutindo, o que está se passando para os nossos filhos e para nós mesmos na condição de adultos. Nós não temos estrutura biológica para acompanhar tudo o que está acontecendo, as informações, é tempo real. Se você abrir hoje, por exemplo, eu até que eu falei num programa passado, gente, e foi até interessante, antigamente nós usávamos átomos, hoje usamos bits. Então acontece tudo muito rápido. Só trazendo para a questão, novamente para a questão de violação sexual, exploração sexual e violência sexual, eu quero ressaltar aqui que a violação sexual, a violência sexual, ela vai se dar quando a pessoa, ou uma maior do que a outra, quer dizer o quê? Uma pessoa com a estrutura maior do que a outra força, o vulnerável ou o menor a ter relações ou oferecê-lo prazeres sexuais para ele. Quer dizer o quê? Então, se uma pessoa com uma estrutura mais forte do que a outra forçar a relação, ela vai ser violação sexual. E a corrupção, ou a questão que nós temos também, a corrupção de menor, é você ganhar bem, você adquirir, por exemplo, frutos, dinheiro, vantagens com a exploração sexual. Então hoje nós temos a corrupção de menor, de menores. Por exemplo, as redes, o sexting, sites pornográficos, que eles acabam, até mesmo essas notícias de que, vamos para São Paulo, uma agência famosa, etc. Tudo, não todos, não vamos generalizar, mas seria as questões assim, você tirar vantagem de adolescentes para fins de mostrarem o corpo, exploração sexual. Tá? Só para responder também a tua pergunta que você me colocou, é justamente isso. Nós, o Conselho Tutelar, Elimara, a nossa preocupação quanto conselheiro, quanto um órgão garantidor de direitos, é justamente aproximar família, escola, até quando nós, os sargentos, nós conversamos, nós temos uma conversa assim, coesa, uma conversa de uma fala, da mesma fala, porque se eu estou com um adolescente e falo mal da polícia, ele vai ter raiva da polícia. Ou se vice-versa, se eu estou com o pai e com a mãe e eu falo mal do professor, ele vai chegar de asinhas abertas e vai ir contra o professor. De contrapartida, os outros órgãos também agem. Então, assim, o que nós estamos tentando fazer é justamente isso. Nos unirmos em torno de problemáticas que nós temos. A doutora Ana falou sobre o alcoolismo. Na minha opinião, doutor, eu concordo plenamente contigo, porque é uma inversão de valores hoje. Hoje se fala que a bebida alcoólica faz mal, se fala que não pode beber, que são bebidas, estão drogas que pode ser comprada na farmácia, por exemplo, mas quando vai fazer um programa, quando vai fazer um evento, ou religioso até mesmo, ou da escola, se vende bebida alcoólica. Então quer dizer o quê?
vai de desencontro a alguns valores. Mas isso eu acho que é assunto para se tratar em outro momento. Bacana. Né? Eu vou rapidinho ao bloco, pessoal, e a gente já volta com mais perguntas ao Sargento Vieira e também à doutora Abadia. Já estamos de volta. Você está ouvindo o quadro Café com a Comunidade. Voltamos então, 9h10 com o Café da Comunidade nesta manhã de sábado, junto com você, levando informação relacionada aí ao estupro e os casos em Santa Helena, discutindo esse assunto envolvendo o Conselho Tutelar, através do Ananias, a doutora Ana, a psicóloga Abadia e também o Sargento Vieira da Polícia Militar. Eu já vou direcionando a pergunta para a doutora Abadia. Quando se fala em família, nesses casos de estupro, abuso e assim por diante, os problemas ocorrem não apenas na criança ou na mulher violentada, mas também na família, né, doutora? Fala um pouquinho pra gente sobre esses casos que muitas vezes refletem na família. Acontece que mexe com a estrutura de todos os familiares, né? Porque você vê um filho sendo violentado, tudo que é feito sem o consentimento ou sem o desejo daquela pessoa é uma violência, né? Então a família toda precisa de um apoio psicológico, um apoio da sociedade para se trabalhar em conjunto para todos poderem estarem bem, né? Existe um sinal que identifica quando a criança é abusada? Por exemplo, assim, eu tenho lá em casa o meu filho, ele anda incomodado com algumas coisas, mas como a gente já comentou aqui, ele não fala. Existem sinais que a criança dá quando ele está sofrendo abuso ou um estupro ou violência? Tem que tomar um cuidado e observar bem, porque assim, a criança geralmente ela se isola, ela fica insegura, né, com medos, não quer mais conviver em grupos, em sociedade, ela acaba se afastando, não relata muita coisa para os pais, então precisa ter esse olhar, esse cuidado. Não significa que todo caso está acontecendo isso, mas é preciso se olhar, ver quem está ficando com essa criança, quem que está cuidando dessa criança, para poder tomar os devidos encaminhamentos, né? E a mulher, ela também dá sinais de que está sendo violentada, abusada ou não? Sim, também ela passa a ser uma pessoa ansiosa e isso tudo vai modificando as relações no trabalho, em casa. É preciso ter esse olhar. Pergunto agora ao Sargento Vieira. Sargento, tem como a sociedade identificar um estuprador, um violentador ou abusador? Olha, identificar o agressor é muito difícil. Nós partimos já pelas atitudes da vítima. É a vítima que nos dá indicativos de que algo errado está acontecendo com ela, né? Pode ser a partir da própria família, como a partir da sociedade, vizinhos, tios, primos, irmãos, inclusive, ou na escola, funcionários do emprego do pai. Então nós temos que partir das atitudes da vítima, né? É a vítima que vai apresentar todos esses sinais que a doutora Abadia estava comentando, e ela realmente se isola, ela não deixa tocar, ela já evita conversar, ela já evita falar. Muitas vezes é o próprio medo ou a intimidação que o agressor acabou pressionando, né, sobre ela. Um trabalho interessante que foi feito por conta do evento do Campuri que tivemos no ano passado, o trabalho que os adventistas fizeram nas escolas, apresentando inclusive com um vídeo que era o Silêncio de Lara, que não tinha nada de vulgar, né? Para quem viu, assistiu, entendeu muito bem que aquilo realmente é uma realidade, não só aqui em Santa Helena, mas uma realidade no Brasil, né? Mesmo que houve uma queda no índice de estupros no Brasil, de acordo com o Anuário de Segurança de 2015, em relação a 2013, 2014, nós já caiu 7%. É possível ainda cair mais por conta também da Lei Maria da Penha, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela fala o quê? Agredir mulher. Não é só agredir mulher. É qualquer, tendo um vínculo familiar, né? O homem pode ser vítima, a mulher pode ser vítima, e a maioria dessas violências era por conta de abusos sexuais, em que a mulher ela se sentia desprotegida e ela não falava nada. A partir da Lei Maria da Penha, ela começou a ter um pouco mais de força, né? Um pouco mais de poder contra essa agressão,
tanto que não é só contra a mulher, mas também o homem também ele pode não digo se beneficiar, mas também ser protegido por essa lei. Então, a partir dessas leis que foram criadas, muita coisa mudou. Até então, nós temos, há tempos atrás, quando se falava em estupro, era só mulher, né? Depois, com a mudança da lei, foi trocado o termo mulher. Qualquer, no caso, alguém, né, que se sinta forçado, ameaçado, constrangido, que se tenha conjunção carnal ou ato libidinoso, mas desde que seja, então, homem ou mulher, menino ou menina, podem sim ser vítimas de estupros, né? Então, esses sinais, eles só vão a partir da vítima. É aí que nós devemos ter os cuidados, principalmente porque, para algumas dessas vítimas, algumas instituições batem as portas. E aí elas se isolam e acham que, poxa, ninguém vai me ajudar. E aí, realmente, não conta para pai, não conta para mãe, não conta para professor, não conta para advogado, não conta para psicólogo. Por mais que os psicólogos tentem entrar de uma forma, quebrar essa barreira, o que é difícil, porque ela não vai mais confiar em ninguém, uma vez que, para o problema dela se achar pequeno perante o mundo. Né? Então ela precisa ser trabalhada a confiança dessa criança ou dessa mulher. Sargento, aqui em off o senhor estava comentando sobre essa questão da violência sexual tanto para menina como para menino, para mulher, para homem, mas também tem a violência também aos portadores de deficiência, que é uma realidade que nós vivemos aqui, né, também. Sim, a lei ela se tornou mais clara, né? Existe ali a diferença de penas, né? Porque nós temos o caso de estupros contra maiores, a pena é uma, para adolescentes entre 14 e 18 anos incompletos é outra pena, e para menores de 14 anos, indiferente de ter intenção, de querer fazer, de querer participar, ou de simplesmente querer ter o ato sexual, é indiferente, é estupro de vulnerável. E quando se fala estupro de vulnerável, também se fala nos casos de pessoas com deficiência, com déficit mental, né? Ou portadores de doença que estão muitas vezes acamados. Infelizmente, nós temos casos assim, tem relatos dessa morbidade, né? De ter relações com pessoas doentes porque não oferecem resistência, né? Então a lei ela ficou mais clara e tudo que possa ser visto como violência ao corpo, né? Assim, com intenção, com conotação sexual, é estupro. Tanto é que o estupro hoje, de uma forma geral, é crime hediondo. Né? Sargento, só me permite. Fique à vontade. Até essa questão que o sargento colocou sobre da vulnerabilidade, nós atendemos no conselho muitas vezes, sabe, sargento, pais que procuram o órgão para justamente quererem permitir que as filhas ou filhos de 13 anos namorem, né? Então, assim, a lei, ela fala que não existe conivência. Mesmo que os pais queiram, mesmo que o adolescente queira, não existe. Então, assim, abaixo dos 14 anos é considerado vulnerável. E que não, se a gente colocou a questão de uma pessoa com deficiência. E o artigo 217 do Código Penal, ele justamente traz essa questão da vulnerabilidade. Então, ter relações sexuais com menores de 14 anos, né, é estupro de vulnerável. E o crime e a pena é forte. Então, assim, sabe, Neymar, até só desculpe não cortando o sargento, mas assim, eu sempre costumo dizer o seguinte, eu na condição de pai, né, eu tenho duas filhas, uma de 11 e uma de 1 ano e 4 meses, né? Se as minhas filhas, se eu na minha condição de homem, de pai, na minha concepção de marido, se as minhas filhas não estão prontas para terem relações sexuais com 13 anos, né? Ou ter uma vida amorosa com 13, com 12, com 14, as filhas dos outros também não podem estar. Mas o problema é que eu olho para os meus, protejo os meus e o dos outros que... Entendeu? Essa gente só desculpa cortar, né? Não, mas é interessante a gente estar falando disso, né? Porque essa questão de o que é meu e o que é dos outros, né? Eu não tenho nada com isso. É interessante estarmos comentando, porque muitas vezes tem casos de adultos com enfermidade que não possam oferecer resistência, adultos que têm um déficit mental, elas também vão incorrer e vão ser penalizadas da mesma forma. O agressor que cometer qualquer tipo de abuso sexual, ato libidinoso, mesmo tendo conjunção carnal ou não, sendo adulto, mas tem enfermidade ou um déficit mental, vai incorrer na mesma pena do estupro de vulnerável.
Tanto é que a pena é de 8 a 15 anos. Se ocorrer lesão corporal grave por conta da violência, aumenta a pena. Se houver a morte, a pena daí pode pegar a pena máxima. Então é interessante nós estarmos, pelo menos, cientes do que é o estupro, né? O estupro não é simplesmente só conjunção carnal. O estupro é tudo isso mediante violência, mediante constrangimento, mediante ameaça ou a própria violência física. Aproveitando essa oportunidade que o sargento comentou sobre o que é mesmo o estupro, nós tivemos o caso de um cantor em Marechal que foi preso por seduzir, né? Nós podemos considerar a sedução um estupro? Nesse caso, sim, porque era vulnerável, né? Era vulnerável. Ela estava trocando informações. Nem houve conjunção carnal. Mas ele trocava mensagens, e essas mensagens já eram impróprias para aquela criança. Ela estava em estado de vulnerabilidade, né? E a partir do momento que ela está trocando essas mensagens, pode ser agradável, como a doutora Abadia falou. Por quê? Porque essa questão do carinho, do toque, ele é prazeroso. Não tem como esconder, não adianta ficar tapando o sol com a peneira. É prazeroso. E muitas vezes a própria vítima, ela esconde dos outros pelo prazer que ela sente, né? Então, nesse caso do cantor de Rondon, era claro, era vulnerável. Tanto é que a pena de 8 a 15 anos, por ser vulnerável, ele pegou a mais, ele pegou bem mais, ele pegou quase 20 anos de cadeia, porque não foi só essa menor, teve outros também de 11 aos 14, né? Ele foi justamente por trocar essa questão. Hoje a mídia, hoje a justiça já verifica essa questão, troca de mensagens, vídeos, isso aí já é sim considerado, se for até 14 anos, estupro de vulnerável. Isso é bacana ressaltar, porque nós acompanhamos vários casos, inclusive de circulação de vídeos de mulheres nuas, né, fotos, né, então esse tipo de coisa é considerado estupro, sargento? Justamente, eu gostaria até de salientar algo que nós tínhamos logo no início da nossa conversa. A doutora Ana tinha comentado, né, da podridão, da questão do álcool, da questão da droga. Nós temos que parar e pensar no seguinte: nós temos problemas com jovens se oferecendo, com jovens mostrando o corpo, com jovens dando mais valor à imagem. Temos sim, mas isso, gente, não justifica um estupro. Não justifica. Olha, a mulher pode andar nua na rua por qualquer problema que ela esteja apresentando, mas se ela for agarrada, não vai justificar o estupro. Como eu vejo muitas vezes em alguns casos de prisão, dizer que uma criança de 12 anos, mentalmente incapaz, dizer que se ofereceu, não justifica. É o caso da mulher, da esposa. Se ela não está bem, ela não está em condições, não quer, o marido não pode forçá-la, vai ser estupro. Então nós temos que parar um pouquinho, pensar, tem que ter sim uma certa intimidade, né? Entre homem, entre mulher, entre homem, mulher. Nós estamos vivendo assim uma realidade muito diferente, mas o principal foco para essa conversa, que eu acredito que deveria ser, é justamente dar alento às famílias. Para quê? Para que conversem com seus filhos. Para que tenham algumas causas. Pode dar causa? Pode, mas não justifica a violência sofrida. Não justifica. Tanto é que em alguns outros países estão sendo criados centros em que deem toda a proteção, como no caso dessa jovem do Rio de Janeiro. Ela estava lá? Sim. Por que ela estava lá? E nesses lugares, nesses países, nesses centros, essas perguntas não são feitas. Não são levadas em consideração. O fato de estar lá não quer dizer que ela queira ser, né? Ela pode insinuar? Pode. Mas para isso ela tem que ter o consentimento dela. Para o caso de ter, pode ter. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui, né, na nossa conversa, que assim, esse diálogo é muito importante na família, não só para que não aconteça vítimas, mas também em relação ao acusador, ao abusador, né? Então, assim, o que acontece? Geralmente esse abusador, ou ele tem uma desestrutura emocional e psíquica, né, levada a uma desestrutura familiar,
que aonde não foi imposto limites nem regras, então ele acha que pode ir, alcançar o prazer dele, elevação do ego, passando por cima do desejo de outra pessoa, fazendo algo que ela não queira, né? Então a importância da família nesse momento, de estar colocando limite, de estar colocando a regra, a falta, né? A pessoa lidar com a frustração, que não, eu não quero sair com você, eu não quero estar com você, então até para esse abusador, porque normalmente, fazendo uma análise nos casos, esse abusador já foi abusado sexualmente também. Olha só, ele tem um perfil, então. Sim, né? então ele vai repetir essa história, né? Então, a maioria nos casos são homens, então esses homens também podem sofrer abuso sexual, né? Estupro. Doutora Ana, falamos sobre os casos, falamos sobre todas essas situações. O que, na opinião da senhora, falta para que a gente possa mudar essa realidade que a gente encontra hoje? Ah, meu Deus. Amor, respeito um pelo outro. Que as pessoas vejam que quem está ali sofrendo ou prestes a sofrer, ou que seja uma vítima em potencial, que ela tem a necessidade, ela precisa de que nós a olhemos como um ser humano, né? Mas falta vontade de agir. Nós somos muito egoístas, nós somos extremamente egoístas, e quando nós condenamos o A, o B ou o C por fazer determinadas coisas, hoje nós vivemos uma situação no país de corrupção, mas nós cometemos o que nós pensamos ser pequenas corrupções, e corrupção não tem maior ou menor, ela é. A violência não é maior ou menor, ela é violência, entendeu? E eu vejo assim, e não são só as crianças, não são só os jovens, os velhos. Quem é que pensa em nós, os velhos? Porque eu já estou com 71 anos e estou vendo que eu estou numa faixa de idade. Isso é verdade, eu sou uma profissional, eu sou independente, mas eu já sei o que sente um velho que começa a se sentir só, que vê que já não faz mais parte do centro do grupo. Ele passa a ser, de uma certa forma, a ser marginalizado, com carinho, com amor, mas ele fica de lado. Até pela a forma que a sociedade começa a andar. Volto para dentro do seio da família. Se na família houver estrutura, e a doutora Badia usou bem isso, a família tem que ter consciência disso, mas e por que a família também não é responsabilizada? Por que a família também não é responsabilizada? Porque tem certos pais. Outro dia uma menina matou um rapaz ali com uma faquinha de serrinha. Ela estava sendo violentada, ela se defendeu. E na forma de se defender, alguns centímetros, 2, 3 centímetros daquela faca atingiu o coração e ele morreu. Quantas pessoas disseram, meu Deus, que horror, o que ela tinha que matar? Inclusive ela estava sendo ameaçada por ter matado aquela pessoa, aquele jovem que era bem mais velho que ela, era jovem, mas era bem mais velho que ela, porque ela não me passava de uma menina de 15 anos por aí, né? Ela se defendeu e matou. Quem é que estava sendo ameaçada, né? Que estava correndo risco de vida? Ela. E onde é que estava essa mãe que permitia que essa moça de 14, 15 anos convivesse com aquele rapaz? Olha, eu penso assim, esse pai ou essa mãe que vai ao conselho querer autorização para que a filha namore, mas tem que pegar cadeia sim. Nós somos muito pacienciosos com a família. E volta a ser a família que comete esses erros. Entendeu? Nós temos que começar a bater em cima disso. E meus parabéns mais uma vez por esse programa. Eu acho que tem que haver essa discussão maior. Tem que se começar debates na cidade. Nós temos que começar a reclamar de pai e mãe que deixa as crianças, meninas de 14, 15 anos, de 12, descer para a praia, com 11 anos ir para a praia para assistir show, porque é natural que está no meio de todo mundo. E pode estar sofrendo violência no meio de todo mundo ali,
Né? Quantas festas já aconteceram que se condenava dentro da cidade e que era normal acontecer? Então, nós temos que começar a ter mais amor, mais olhar o próximo de forma diferente, como ser humano, como nós olhamos para dentro de nós mesmos. E as famílias têm que ser, sim, responsabilizadas criminalmente. Ananias, gostaria de saber a sua opinião também sobre o que se fazer para mudar essa realidade. Eu faço a mesma pergunta para os demais, né, logo em seguida, mas gostaria de ouvir também a sua opinião. Olha, nas palestras que eu tenho feito, conversado com famílias, né, até com professores, na questão do abuso, na questão de problemáticas que estão surgindo, que quando se fala, quando a mídia traz à tona, meu Deus, o que está acontecendo? No meu tempo não acontecia isso, né? Então se gera uma preocupação em torno de tudo. Eu tenho dito o seguinte, que nós todos somos responsáveis, né? Eu acho que não dá para você apontar o dedo para ninguém, né? Eu sou responsável, eu moro num determinado bairro, né, que faz parte de um determinado local, que faz parte do município e assim sucessivamente. Eu tenho que começar a pensar o que eu posso estar fazendo dentro da minha casa para melhorar e fazer com que as minhas filhas consigam ter um bom relacionamento na escola, com o professor, assim sucessivamente, para eu, Ananias, como profissional, o que eu estou fazendo lá no meu trabalho para que eu consiga me dar bem com meus colegas de trabalho, o que eu estou fazendo para melhorar ali próximo da minha casa. E também, eu acho que se eu olhar para o problema lá dos Estados Unidos ou do Brasil, eu vou me frustrar, vai ser angustiante para mim. Então eu sempre falo e parto do pressuposto que vamos começar de baixo, pequeno, né? Vamos olhar os problemas aqui próximo a nós. E assim sucessivamente vamos daí contribuindo para que os outros problemas maiores sejam resolvidos. Sobre família, que nem a doutora Ana falou, a família ela tem sido a base. A família ela é colocada como a base de tudo. É o alicerce da sociedade. Tudo parte da família, né? Claro que nós temos assim, hoje a mulher tem mais atribuições, o homem tem mais atribuições, assim sucessivamente os filhos têm mais atribuições. Então hoje, o dia a dia, a nossa vida hoje faz com que nós tenhamos uma vida corrida, cheia de coisas para fazer, e talvez não olhamos para coisas importantes que tem que ser falada com os filhos e comentada dentro das nossas casas, né? E até estava analisando uma situação, doutora Ana. Estive na casa de um amigo meu, que estava passando uma novela de uma rede aí, que 7h30 da noite passa cenas de sexo explícitos, né, nesse canal de televisão. Quando começou a cena ali de agarramento numa cama, eu vi que as crianças já se agitaram, né? E os pais aí mudaram a conversa. Quer dizer o quê? Quando o problema surge, quando o problema chega até nós, aí eu desvio o foco, né? E é justamente nesses momentos que nós temos que discutir algumas situações, quando o problema surge, né? Ou na questão da prevenção. A questão do abuso sexual, na questão da exploração sexual, é prevenção. Por isso que nós temos o 18 de maio, por isso que já fizemos palestras junto com o sargento, né? já participamos em trabalhos juntos sobre drogas, sobre exploração sexual, sobre álcool, enfim. Justamente para ter o trabalho preventivo. Nós temos que trabalhar na prevenção, né? Nós temos que informar e falar e que as coisas realmente acontecem, tá? Mas assim, deixa eu só também passar aqui alguns números a quais podem ser denunciados a questão de violência contra a pessoa, que é o Disque 100. Você vai poder estar ligando até mesmo nos finais de semana, é só ligar 100, né? Diz que só discar 100 que você vai poder fazer anonimamente as denúncias contra idoso, contra criança, contra adolescente, enfim, você vai poder denunciar violações de direito contra a pessoa humana. Também nós temos, até o sargento vai estar falando depois sobre as questões dos números deles ali, né? Mas o Conselho Tutelar, nós atendemos também 24 horas por dia, né? Nos plantões, no plantão que é 8408-8200, e atendemos durante a sala, no horário comercial, que é de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. Tá? Então sempre vai ter conselheiros ali na sede do conselho para atender e nos plantões. Então nós estamos aí. É interessante ressaltar, doutora, também, que a doutora falou assim, o conselho não educa ninguém, né? A nossa atribuição no artigo 136 é justamente auxiliar
essas pessoas, essas famílias, auxiliar quando tem um direito violado, seja ele em qualquer esfera, né? Qual disse antes no artigo 4º. Se tiver um direito violado, e o Conselho Tutelar, ou o Estatuto da Criança e Adolescente, ele não trata só de criança e de adolescente. Ele não é uma lei específica, tá? Nós temos artigos ali que falam desde do nascituro, ou da parturiente, até o idoso pai, até a pessoa acima de 60 que é pai. Então quer dizer o quê? Nós tratamos da família. O Estatuto foi criado justamente para poder garantir os direitos da família. Só que daí ele coloca a criança e o adolescente como prioridade absoluta. Então, assim, falar sobre prioridade também é outra questão interessante, né, doutor? Mas, assim, eu quero também agradecer vocês e parabenizá-los pelo programa, a qual nos oportunizou aí a falarmos de assunto interessante, que são muitas coisas que podem ser faladas, e a população precisa saber disso também. Então, parabéns pelo programa, a qual tem corroborado, sim, e feito com que as pessoas começam a pensar um pouquinho mais, né? E até mesmo quando vai apontar o dedo, peraí, será que realmente é isso? Não criar um preconceito, né? Pegar uma opinião já formada de alguém ou de determinados meios de comunicações, é isso mesmo, eu vou descer o pau. Não. Busque informações, busque conhecer a situação e não aponta o dedo. Vamos nos unir. Eu sempre falo assim, juntos nós nos tornamos fortes, isso sim. Tá certo. Badia, eu faço a mesma pergunta para você e ainda pontuo o seguinte: existe uma forma de educar para não estuprar? Existe uma forma? Ressalto de novo a questão familiar, essa estrutura familiar, a importância do limite, do amor, do carinho, do olhar para essa criança, de conversar, olha o que está acontecendo, está tudo bem na escola, está tudo bem, né, em casa, a pessoa que está cuidando. Então isso ajuda. A partir do momento que os pais não dão conta mais ou não conseguem, podem procurar ajuda de um profissional, mas não para abraçar sozinho, e sim para ter aquele apoio, para ter aquela para poder participar, aconselhar, como a Ananias falou, né? Então é muito importante a base familiar. Continuo ressaltando nessa questão. Tá certo, obrigada, Badia, pela sua participação. Agradecemos, né, a sua disponibilidade em vir nos trazer mais um pouco sobre essas informações. Eu agradeço o convite mais uma vez e parabenizo também pelo programa e estou à disposição quando precisarem. Obrigada. Sargento, a sua opinião sobre, você comentou já, né, o senhor que trabalha aí envolvido, né, trabalhou muitos anos, né, Sargento, no meio das crianças, através do PROERD, né, levando essa educação contra aí as drogas, né? E tem um conhecimento muito vasto sobre esse trabalho que, como já comentaram, o trabalho com a família, e esse assunto, educar para não ao estupro, né? Como que você vê isso? Olha, eu volto a falar sempre, eu acho que aqui todos concordam, tem que haver a conversação, tem que haver o diálogo em casa, né? Tem que haver na família. Hoje uma criança na escola ali, a partir dos 9 anos, né? 9 anos, 10 anos, que começa ali a ingressar no 4º, 5º ano, eles já estão estudando, já estão vendo, estudam o corpo humano, né? A partir desse momento os pais já devem estar conversando, já devem estar falando sobre sexualidade, já devem estar falando sobre consequências, já devem estar falando sobre os cuidados com o corpo, cuidados com o que se fala, cuidados com o que se faz, né? Então a família tem que estar trabalhando, principalmente porque essa questão do estupro, questão de minoridade, questão de endeusamento do corpo, ela já é muito antiga, ela vem de costumes. Nós temos aí outras nacionalidades, os indígenas, por exemplo. Nós temos também, não vou chegar ao mérito da questão, mas eu acredito que algumas religiões no Oriente, muçulmanos, em que um filho é prometido para outro filho, que a partir dos 12 anos já, né? Então tem todo esse questionamento. É preciso conversar, sim. É preciso saber entender o valor que o corpo tem, o valor não só como ferramenta, né? Mas também como objeto
valorização, de respeito. É preciso, se eu não quero que façam comigo, eu também tenho que pensar em não fazer com o outro, né? Então tudo isso é possível. E na questão de educar, nós temos sim que amar, né? Amar principalmente. Se eu amo alguma coisa, se eu amo alguém, eu tenho que me preocupar em protegê-la, eu tenho que me preocupar em deixá-la o mais imaculado possível, para que quando tenha condições, discernimento suficiente para poder tomar as próprias decisões, e que também deixe ali a porta aberta para questionamentos. Poxa, eu errei, o que eu faço? Não, você fez isso, tenta novamente. Quando eu trabalho com criança, eu trabalho a questão das decisões. Eles devem saber que cada decisão, cada ato, cada fala vai gerar uma consequência. Ela pode ser boa, ela pode ser ruim, né? E quanto a fazer, o que fazer, nós temos que nos preocuparmos sim em proteger as vítimas, né? Como eu estava comentando de outros países, de centros que são possíveis, é sim necessário primeiro proteger a vítima e esquecer um pouco o prazo para se punir, né? O prazo ele deveria ser, na verdade, indeterminado, uma vez que é protegida a vítima, para que ela seja trabalhada, para que ela não tenha que bater na porta da Polícia Civil, na porta do Conselho Tutelar, na porta da Polícia Militar, na porta do Ministério Público, na porta de um advogado para garantir os seus direitos, ou procurar, em últimos casos, ver que ninguém mais lhe abre a porta, sabe-se lá se vai procurar ajuda psicológica, né? Então, para evitar tudo isso, é necessário que todos realmente trabalhem e que a gente trate a pessoa vítima de estupro, né, assim como outras violências, trate com um pouco mais de seriedade. Porque não adianta nós taparmos o sol com a peneira e dizer, não, aqui nós fazemos tudo certinho. Por que não? Porque às vezes nós agimos com preconceito, né? Pela forma que se veste, pelo horário que está na rua, o tipo de gente que se anda, né? Porque anda com fulano lá, tá certo, olha só o que vai ter. Não, tá errado. Está errado. Muitas vezes uma pessoa anda com outra em situação negativa, em situação de marginalidade. Ninguém sabe muitas vezes se essa pessoa está tentando desencaminhá-la da marginalidade, né? Por isso que nós não podemos nos afastar de pessoas que têm transtornos mentais, têm problemas de opção sexual, né? Estar conversando, sentir, poxa, eu acho que tem que parar com esse negócio, me diz com quem andas que eu te direi quem és, está totalmente errado. Então nós devemos sim esquecer os prazos, tratar a vítima com um pouco mais de seriedade, para que ela não fique, Ananias, como você tinha comentado, a doutora Ana também, que ela fique repetindo a mesma história para várias instituições. Tem que falar na delegacia, tem que falar na polícia militar, tem que falar no conselho, tem que falar psicólogo, para depois, em último caso, ter que, depois que, na verdade, tudo isso vai dando condições do agressor se defender. Está errado. Então eu acredito que ela deveria, sim, primeiramente ser tratada psicologicamente, tratado com decência, primeiro restaurá-la, né, que já foi quebrada ali, já foi violado o seu corpo, já foi violado. Primeiro tratá-la e deixá-la pronta para, sim, quando chegar o momento, o agressor, ela ter força suficiente e apoio total. Que seja, sim, ouvida uma única vez. Que seja na presença daquele que vai realmente executar a lei. Então eu acredito que se tivermos umas correntes assim, centros em que possa ser feito, eu acredito que a gente vai estar dando um grande passo. Tá certo, sargento, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio Liberdade FM. Eu que agradeço, enquanto policial militar, enquanto educador social, né, e gostaria também de estar dizendo aí aos ouvintes, às ouvintes principalmente, que quando lhe baterem uma porta, não dando o real valor, a real seriedade da sua situação, tem outras portas para serem batidas, né? Nós devemos procurar, sim. Tem pessoas sérias, tem pessoas que tratam e que querem dar o devido valor, o respeito necessário, e que essa pessoa não se sinta intimidada. Se alguém lhe bateu a porta, procure outra, ou polícia civil, polícia militar, ou advogados, ou consultório psicológico para se reforçar, procure o conselho tutelar, porque quando a gente consegue unir algumas coisas, nós temos resultados positivos. Aqui está o próprio Ananias, né? Conselheiro tutelar, já há anos que a gente procura trabalhar junto, a gente troca ideias, e quando a gente consegue. São crianças que muitas vezes perdem totalmente a confiança por causa disso. Mulheres perdem totalmente a confiança por causa disso. Lhe batem as portas no momento de maior necessidade, num momento de maior fragilidade. Quando lhe bate, ela simplesmente se isola e não procura ninguém nunca mais, né? Então lá pelos 40, 50 anos depois de casada, se submete à violência do homem porque acredita que ninguém mais vai protegê-la.
e está totalmente errado. Então, é por isso que eu digo, a Lei Maria da Penha veio sim para auxiliar, né? E o Conselho Tutelar, já através do Estatuto da Criança e do Adolescente, está sim para proteger, né? Para proteger, fiscalizar, mas nós devemos ser conscientes. A gente tem que fazer o possível para não dar causa, né? Mas se por acaso deu causa a uma dessas violências, não se sinta culpado. Procure lei, procure as instituições legais, judiciárias, porque a vítima é quem sofre a violência, né? E o culpado, ele deve sim ser penalizado. E deixamos aí o nosso número 190, Polícia Militar, que está sempre à disposição, e caso seja violado, caso seja lesado, gente, procurem, confiem. Ainda nós temos condições de melhorar a nossa realidade, assim como a Santa Helena, Paraná, Brasil, porque os números estão caindo, porque as pessoas estão se formando mais e estamos fazendo um bom trabalho como esse que vocês estão fazendo aqui através da Rádio Liberdade. Agradeço o convite e estou aí à disposição sempre para qualquer outro tipo de debate. Também o CREAS é um órgão muito importante, né, na violação de direitos. Então, assim, não podemos deixar de citar o CREAS, que agora, com os SUAS, né, foi instituído os CREAS nos municípios para atender justamente violações de direito. Professores também estão se capacitando nessas questões aí, para nós termos um enfrentamento justamente contra essas questões aí que violam direitos de criança, de adolescente e de pessoas, tá? Tá certo, muito obrigada, Ananias. Da Sargento, doutora Ana, muito obrigada pela sua participação. Agradecemos de coração mesmo a disponibilidade de todos vocês, a Ananias, a Badia do Sargento. E é isso, né, gente? Levantar essa discussão e também falar um pouco sobre certos assuntos que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, né? Por não, como já foi comentado aqui, por não nos atingir, mas que ao mesmo tempo atinge toda uma comunidade, uma sociedade. Então é isso, obrigada pela sua participação. Vamos ao bloco, daqui a pouquinho teremos mais notícias, mais informações. 3268-3499. Você ouviu Café com a Comunidade.